o que foi o período entre guerras vivenciado pelos Estados Unidos, citando os principais eventos. Então, eu tenho aí, desde a Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, perpassando a crise de 29. Então, a Primeira Guerra Mundial, de uma forma sintética, foi uma guerra que os Estados Unidos não estavam envolvidos, a não ser como grande fornecedor de produtos bélicos, mas a partir do ataque às suas embarcações que levavam mercadorias para a Europa pelas tropas alemãs, o que aconteceu? Os Estados Unidos se viu na iminência de fazer parte desse conflito, até porque havia uma preocupação de que a Tríplice Entente não vencesse, estava meio que perdendo, então os Estados Unidos estavam com receio de ser afetado economicamente. Depois veio a crise de 29, aonde fica caracterizado a grande superprodução e a queda do consumo. Então, eu tenho grande produção e pouco consumo, e aí há um colapso econômico nos Estados Unidos que vai repercutir em todo o globo terrestre, ok? Até enfatizando dia 24 de outubro, eu acho, de 1929, salvo engano, que foi a Quinta-feira Negra, que foi quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Depois teve a Segunda Guerra Mundial, que foi uma retomada econômica dos Estados Unidos, até porque antes da crise de 29, a Primeira Guerra Mundial, antes dela acabar, ela estava sendo benéfica para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos cresceu economicamente muito devido à venda de produtos bélicos, e isso foi desencadeando outras economias. O que aconteceu igualmente na Segunda Guerra Mundial? A indústria bélica começou a vender muito mais, por esse motivo precisou produzir mais, contratar mais, isso foi gerando poder de compra. Gerando poder de compra, a indústria de bens de consumo também começou a produzir novamente mais, precisou de mais funcionários e aí gerou mais poder de compra, e assim a economia foi se restabelecendo. Igualmente, a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, a postura inicial dos Estados Unidos foi de neutralidade. Entretanto, ao perceber que tropas japonesas bombardeou a base americana de Pearl Harbor, eu não sei falar essa palavra em inglês, é difícil, e também percebendo que tropas nazistas estavam cada vez mais abarcando territórios dentro da Europa, os Estados Unidos se viu na iminência de entrar na guerra para poder consolidar a vitória da Tríplice Entente, que era parceira econômica dos Estados Unidos, e assim aconteceu. Falei pra caramba. Com base nos estudos, explique o que é New Deal. New Deal foi um programa de retomada da economia norte-americana. E com isso foi feito o seguinte: o Estado começou a criar obras públicas com o objetivo de gerar emprego. Também teve a queima do excedente agrícola. Por quê? Com o objetivo de fazer com que os preços caiam. Existe a lei da oferta e da procura no sistema econômico capitalista. Se eu tenho muito produto e pouca procura, o preço tende a cair. Então, como tinha muito produto agrícola e pouca procura, era mais inteligente excluir o excedente, ou seja, queimar o excedente da produção para que houvesse pouco produto, e como vem a pouca procura, então haveria um equilíbrio do preço dos produtos agrícolas. Então, o colapso econômico diminuiria. E outra coisa é a diminuição da jornada de trabalho. Por quê? Ao invés de ser um funcionário, ele trabalha meio expediente e tem a fábrica a possibilidade de contratar outro funcionário. E aí são duas famílias tendo poder de compra. Então, isso também ajudaria a economia estadunidense. 6. Cite ao menos 4 consequências geradas a partir consequências. 1. A morte de milhares de pessoas. 2. O pânico mundial gerado a partir desse ataque. 3. O maior rigor nas políticas de imigração. Ficou muito mais difícil entrar nos Estados Unidos.
4. A contraofensiva norte-americana em busca dos responsáveis por esse ataque terrorista. 5ª também, a corrida bélica, armamentista, melhor dizendo. Ou seja, todos os países do mundo começaram a buscar aquisição de produtos bélicos, tendo em vista que o país que era tido como o mais poderoso, o mais protegido, ele havia sido atacado por um grupo terrorista, então houve um terror e uma comoção mundial, então todos os líderes políticos começaram a buscar, a reforçar as suas forças armadas para proteger as suas fronteiras. Características do Taylorismo e o Fordismo. Então, o Taylorismo, ele começou primeiro, ele deu início a um processo de análise do modo de produção, onde ele queria tornar a produção muito mais eficaz para produzir mais em menor tempo. Então, o que ele fez? Ele fragmentou cada vez mais a produção, o Taylorismo. E logo depois o Fordismo, Henry Ford, ele percebeu o seguinte: após analisar as melhoras feitas por Frederick Taylor, ele percebeu que a produção ela poderia ser um pouco mais rápida com a implementação de uma esteira rolante. Então, a esteira ela foi utilizada dentro do processo da produção, minimizando o tempo gasto dentro da produção, ok? Então é isso, galerinha. Qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, podem tirar comigo pelo WhatsApp. E a turma, no caso da 9801, vai estar comigo quinta-feira, ok? Estudem bastante pelo livro, estudem pelas atividades de revisão, pelas videoaulas, e boa prova, boa atividade, bom simulado na próximo simulado, que possivelmente acho que é sexta, salvo engano, de cabeça não lembro agora, mas acho que é sexta. Mas, enfim, só verificar lá o calendário de vocês e bom simulado para vocês, tá ok? Um abração, até mais.